pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Parça, o podcast do Sou Parça. O Sou Parça é um projeto aqui do campus IFBA-SAGE, muito legal, que visa a permanência e êxito dos alunos. Hoje estamos aqui com a professora Elienay, que também é a atual coordenadora de extensão. Olá pessoal, prazer, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre a extensão dentro do nosso campus. E assim, Elienay, fala pra gente, resume um pouquinho como funciona o projeto de extensão aqui no campus. Bem, primeiro para a gente entender como funciona, os projetos de extensão, a gente precisa entender o que é extensão. Então, de forma geral, extensão é a gente levar o que nós temos aqui no campus, todo o conhecimento gerado para a comunidade externa. Então, aqui no IFBA, Campus SAGE, a gente realiza uma extensão que é a extensão tecnológica. Então, nós temos uma política de extensão, que é a nossa Resolução 93, e ela explica o que é essa extensão tecnológica. Então, a ideia é todas as ações que nós produzimos aqui, elas visam potencializar o território onde o IFBA está alocado. Então, as ações são voltadas para a necessidade da comunidade externa. E como é que funciona isso? Então, nós temos um órgão executivo maior da extensão, que é o que a gente chama de Pró-Reitoria de Extensão, conhecido como PROEX, que hoje nós temos a nossa Pró-Reitora de Extensão, que é a professora Nívia. E dentro de cada campus do IFBA, nós temos uma coordenação de extensão, também conhecida com a sigla COEX. E hoje eu estou como coordenadora da extensão do IFBA Santo Antônio de Jesus. E aqui a ideia da coordenação de extensão é a gente apoiar os projetos de extensão, auxiliar os docentes ou técnicos nessa submissão dessas ações, monitorar a execução dessas ações. Então é dessa forma que funciona, toda essa coordenação de extensão. Ah, ótimo. E assim, no campus IFBA-SAGE, como é que você avalia a importância e os impactos que eles trazem, que a extensão traz? Então, a extensão, como eu falei, ela é voltada para a comunidade externa, para potencializar todos os arranjos socioeconômicos e culturais da comunidade externa. Então, ela tem um grande impacto. As ações extensionistas têm um grande impacto, tanto na comunidade interna como na comunidade externa, porque a extensão também ela é uma via de mão dupla. Então, nós levamos à comunidade externa, nós levamos conhecimento produzido, o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico produzido no IFBA para a comunidade externa, mas nós também recebemos da comunidade externa. Então, nós recebemos esse feedback, nós recebemos as demandas, nós recebemos o conhecimento histórico, ancestral, os costumes ali da comunidade. Então, é uma via de mão dupla. Então, todo mundo ganha, o IFBA ganha. E eu costumo dizer que a extensão é a porta de entrada para o IFBA. Então, é por meio da extensão que a comunidade externa entende o que é o IFBA, o que o IFBA faz, quais são os cursos aqui dentro. E isso tem uma grande importância e relevância, tanto para o nosso instituto, quanto para a nossa comunidade externa. E para os nossos alunos, é essencial o aluno vivenciar a extensão durante a sua formação. E para o nosso corpo docente e técnico, também a extensão é importante para a qualificação. Então, os impactos das ações extensionistas são muito positivos e importantes demais para o nosso campus. Entendi. E, novamente, a gente pegando aqui o campus do IFBA-SAGE, quais são esses projetos que hoje a gente tem atualmente? Certo. Então, assim, nós temos vários projetos de extensão que estão em execução. Cabe a gente entender que existem ações da extensão que elas acontecem durante todo o ano, que é o que a gente chama de ações de fluxo contínuo. Mas existem as ações extensionistas que tem um período, tem uma periodicidade. Então, um evento, uma semana de informática, uma palestra, aquilo ali tem um período, não acontece o ano todo. Então, nós temos essas diferenças dentro das nossas ações. Apesar de eu sempre puxar para o meu lado da extensão, que eu sou apaixonada na extensão, mas quando eu falo aqui das ações de extensão, vale ressaltar que elas estão associadas com o ensino e com a pesquisa. Então, a extensão, a pesquisa e o ensino, elas andam de forma indissociável, dentro das ações aqui extensionistas. Então, são várias ações que nós temos em execução. Então, por exemplo, nós temos as ações do Espaço 4.0. Então, são cursos que estamos fornecendo aí para a comunidade externa, cursos de informática básica, curso de marketing digital. Para quem? Para os moradores do bairro Mutum, bairro São Paulo, aquelas pessoas que estão cadastradas no CAD Único. Então, podem participar desses cursos, que já iniciam agora nessa primeira semana de agosto. Nós temos também o curso
de voleibol, que é uma ação também da área esportiva, coordenada pela nossa professora de educação física, Alana, que vai acontecer aqui às quartas à noite. Então, também é uma ação que está em execução. Nós temos a Feira de Troca Literária, que é uma ação coordenada pelas professoras do Integrado, professora Rita Andrade, professora Lilian, uma ação em parceria com a Associação de Catadores daqui de Santo Antônio, que fomenta os nossos alunos a leitura. Então, eles trazem livros, eles pegam livros, né, e também essa educação ambiental. Então, eles trocam livros por latinhas. É uma ação, assim, maravilhosa. Nós temos também a ação da Caravana da Ciência, que também é coordenada por um professor do Integrado, que é o professor Messias. Então, os nossos alunos vão para a comunidade externa e levam todo o conhecimento que é produzido aqui na área da química, biologia, das ciências exatas de forma geral, e levam para a comunidade. Então, também é uma ação muito importante. Nós temos a ação em parceria com a FRB, nós temos a ação em parceria com Laje. Então, nós temos uma parceria muito forte com a Prefeitura de Laje. Então, nós fornecemos um curso de formação para os professores de Laje, os professores municipais, uma formação em tecnologias. Nós temos também o projeto do CODAP, das Mulheres na Computação, que visa atrair essas mulheres para a área da computação. Então, assim, a extensão não para, ela está o tempo todo em movimento. Essas são ações que estão em execução, mas temos ações que já foram encerradas. Por exemplo, recentemente nós tivemos o programa do Manuel Quirino, que ofereceu aí alguns cursos para a comunidade externa. Nós temos o programa de Mulheres 1000. Então, tudo isso são ações, são braços da extensão dentro do campus IF BaSage. E assim, como a senhora pontuou, é muito importante, principalmente para a comunidade externa, porque eles têm essa oportunidade de ter cursos, de ter profissionalizações, porque, querendo ou não, é uma coisa para a gente colocar no currículo. Um curso de informática básica é algo muito importante para você ter, e você ter um diferencial no mercado que talvez uma outra pessoa não tenha. Exatamente. Então, eu também concordo que é uma excelente oportunidade para as pessoas, inclusive para os estudantes. Eu acho que a gente deve tratar mais sobre esse assunto para que os estudantes entendam que eles podem sentar com professores e chegar e tentar fazer um projeto, aplicar em um projeto de fluxo contínuo, né? Porque a gente pode fazer isso. Pode. Então é importante, até para você mesmo se desenvolver como estudante, como pessoa, é uma coisa assim incrível. Sim. Mas falando sobre editais e sobre a gente poder colocar, né, fazer junto com o professor esses projetos, essas propostas, quais são as modalidades de editais que a gente possui aqui? Então, nós temos as modalidades das ações, né, e os nossos editais. Então, as ações extensionistas, a atuação, gente, da extensão é muito vasta. É muito vasta. E muitas pessoas desconhecem isso. A importância, né, desse nosso momento aqui é levar esse conhecimento que a comunidade externa, às vezes, está ainda, né, obscuro, no desconhecimento. Então, nós temos as modalidades das ações extensionistas. Então, a política de extensão do IFBA, ela resume as ações em 5 modalidades, que são os programas, os projetos, os cursos, os eventos e a prestação de serviço. Então, os programas são aquelas ações que a gente chama assim de ações macro, guarda-chuva. Então, dentro dos programas acontecem várias outras ações de várias outras modalidades. Os projetos, normalmente, são essas ações de fluxo contínuo. Então, acontece durante todo o ano e dentro dos projetos existem também outras ações. Os cursos já são essas ações voltadas mais para o pedagógico. Então, o oferecimento de um curso, ou um curso livre, ou um curso de formação inicial e continuada, que é o que a gente chama de curso FIC, entra no curso. Na modalidade de evento, nós temos aí também um leque imenso de ações. Então, nos eventos entram as palestras, as semanas, as oficinas, os simpósios, tudo que é evento, as feiras, na modalidade evento. E na modalidade de prestação de serviço, são as ações onde o IFBA presta serviço para alguma instituição externa. Por exemplo, uma consultoria. Então, nesse tipo de modalidade, a gente precisa que a ação tenha aí um contrato, um convênio, né, entre a instituição e o IFBA. Então, essas são as 5 modalidades de ações. E aí, dentro dessas 5 modalidades, a gente tem um leque de ações que você pode propor, como você colocou, né? O aluno pode levar a ideia para a extensão ou para o professor e colocar essa ação para sair do papel, né? Propor essas ações. Isso é muito importante. Eu fico feliz quando eu recebo alunos
na coordenação de extensão, ou trouxe uma ideia aqui, será que eu posso colocar isso em projeto de extensão? Sim. Essa semana mesmo recebi uma aluna com ideias assim maravilhosas, porque o aluno sabe a necessidade da comunidade dele, sim, aquela necessidade lá do seu bairro, daquela sua região, e você pode trazer isso para o IFBA, como o IFBA pode atender a sua região. Então, eu fico muito feliz. Então, a gente vincula essas ideias de um aluno, e aí a gente aloca com algum professor, algum técnico que esteja disposto aí a coordenar e a orientar essa ação, né? O aluno sozinho, ele não pode coordenar uma ação de extensão. Sim. Ele precisa ter ou um professor ou alguém do técnico para estar com ele nessa coordenação, formação da equipe. E quando você me pergunta dos editais, a gente já está aí nesse segundo semestre, né, do ano letivo, então muitos editais eles já rodaram. Sim. E muitos a gente está ainda em execução, estamos em execução. Mas, de forma geral, os principais editais que nós temos é o de fluxo contínuo, que é o ano todo. Então, o ano todo a gente está recebendo proposta, até novembro. Você pode submeter uma proposta a esse edital de fluxo contínuo. É um edital onde as ações não recebem o apoio financeiro. Sim. A priori, não recebem. Então, esse edital vai de janeiro a novembro. O edital que a gente teve agora, muito importante também, agora em junho, é o PBX, que a gente chama a sigla PBX, que é esse Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Extensão. Então, é o edital que fornece bolsa para os nossos alunos, ou do integrado ou do ensino superior. Então, esse edital rodou agora em junho. E aqui no IFBA Santo Antônio de Jesus, nós submetemos 4 propostas e uma foi contemplada, que é justamente a proposta que é coordenada pela assistente Carla, né? A assistente social Carla. E nós temos 2 editais que estão rodando aí, que é o edital 05 e o 06. São editais de apoio financeiro. Sim. Então, todo mundo gosta desses editais, né? O 05, o nosso campus, ele tem 4 propostas submetidas. E aí, dessas propostas, uma provavelmente será contemplada. Ótimo. É uma questão, né, desses editais, né? Esses editais normalmente limitam uma proposta por campus. Então, isso é um desafio ainda dentro da extensão. O edital 06, que também é de apoio financeiro aos projetos de extensão, só que são projetos de extensões voltadas para atender populações vulneráveis e comunidades tradicionais. Entendi. Nós submetemos 5 propostas, inclusive nós somos o campus que submeteu mais propostas. 5 propostas. Uhum. E também estamos aí nesse processo de execução, então a gente ainda não tem o resultado nem do edital 05 nem do edital 06 ainda. São os principais editais aí que rodam na extensão e são editais que acontecem todo ano. Entendi. Muito importante também a questão do apoio financeiro, até para trazer mais os alunos, querendo ou não, sim, chama mais atenção. Sim. Então é muito importante. E a senhora falou sobre um desafio, que é justamente um campus ser contemplado por vez, né? Só pode uma proposta por campus. Uhum. Isso. E quais são outros desafios? Então, esse desafio, para mim, é o principal. Eu acho que não é só um desafio do nosso campus, mas acho que o IFBA, de forma geral, é essa limitação orçamentária. Então, assim, tem propostas que não tem como você executar se você não tem um apoio financeiro. Sim. São propostas que envolvem a comunidade externa, então a gente precisa comprar equipamento, comprar material. Então, às vezes, não dá para submeter a proposta no fluxo contínuo. Sim. Então, essa limitação orçamentária é um grande desafio. Seria tão bom se a gente tivesse recursos financeiros contínuos, todo ano. Uhum. Mas isso não acontece. Então, esse é o nosso primeiro desafio, essa limitação orçamentária. E isso aí impacta nos editais, né? Uhum. Uma proposta por campus é muito pouco, né? Infelizmente. Imagine, contando com o edital 05 e 06, foram 9 propostas. Se a gente tivesse recurso, né, para executar todas essas propostas aqui no campus, que maravilha. Então, esse para mim é o principal desafio. Um outro desafio aqui que eu vejo é essa questão do desconhecimento mesmo, por parte da nossa comunidade interna. Discentes, docentes e técnicos sobre o que é a extensão, sobre essa nossa política de extensão, que é essa resolução 93 que eu citei. Então, assim, muitas pessoas têm ideias, querem fazer algo pela sua comunidade externa, mas não sabem que aquilo ali pode virar uma ação de extensão. Não sabem que aquela ideia pode virar uma extensão, porque não conhecem ainda o que é extensão. Uhum. Então é importante, estou muito feliz com essa iniciativa de vocês, de estar levando um pouquinho do que é extensão para dentro do nosso campus. E isso ainda é um desafio, tá? Esse desconhecimento por parte da nossa comunidade interna e também externa, mas principalmente da nossa comunidade interna. Sim.
E por falar nisso, há um tabu, não sei se tabu seria a palavra, mas é importante também para a gente esclarecer. Por exemplo, eu acabei de entrar no IFBA, eu sou aluna nova, eu sou caloura. Eu posso chegar e submeter uma proposta como professor? Eu tenho essa oportunidade, eu posso fazer isso sendo caloura? E é importante eu fazer sendo caloura ou não? É uma coisa que eu deveria deixar mais no meio do curso? Sim, então assim, você pode participar das ações extensionistas desde o primeiro momento, né? Mesmo no primeiro semestre, no caso dos alunos do superior, no caso dos alunos do integrado desde o primeiro ano, você pode participar, e eu indico participar desde o início. Quem tem contato com a ação de extensão, assim, é transformado. A gente muda a nossa mente, muda a nossa visão de mundo. É muito importante que o aluno tenha contato mesmo desde o primeiro semestre. Então, você entrou agora no IFBA, procura a coordenação de extensão, procura o professor, os professores do dia a dia da sala de aula. E aí, professor, o senhor tem algum projeto de extensão, de pesquisa? Você conhece algum projeto de extensão e pesquisa que eu possa participar? Então, assim, eu garanto que muito trabalho nessas ações extensionistas. Então, se tem aluno que quer se colocar à disposição, pode sim se colocar à disposição desde o primeiro semestre, não há problema nenhum. Inclusive, é até interessante que você faça essa participação no começo do semestre, porque, querendo ou não, é uma época que a gente está mais tranquilo. Sim. As matérias são mais fáceis, o fluxo é mais tranquilo do que, por exemplo, no final do curso, quando você tem TCC. E é importante também falar sobre a carga horária que você recebe com isso. Exatamente. Que muitos alunos também não sabem, mas assim, a gente recebe a ACC quando a gente participa de um projeto de extensão, e essas ACCs, né, são necessárias para a gente conseguir se formar, que são 200 horas extras curriculares, né? Cumprir então, assim, é importante também e ajuda a gente não só no desenvolvimento pessoal, quanto nas horas mesmo para a gente conseguir se formar. E sobre essa questão das pessoas, né, terem essa dificuldade de entender o que é o projeto de extensão, há alguma iniciativa por parte do IFBA ou, enfim, que tem a intenção de trazer mais as pessoas para entender mais a os questão... alunos, você diz os alunos. Então, a ideia da gente atrair os alunos, os editais, eles acabam que com bolsa, que fornecem bolsa, entra aí como um dos principais atrativos para os alunos. Então, tem bolsa, pronto, eu quero participar. Então, os editais que fornecem bolsa para os alunos é uma das iniciativas, né, do IFBA de forma geral, para atrair o aluno para os projetos de extensão, projetos de pesquisa, enfim. Não só para atrair, mas às vezes para auxiliar o aluno a se manter naquela ação. Então, nós temos alunos que vêm de outras cidades. Imagine, você vem fazer um projeto de pesquisa aqui, um projeto de extensão, precisa estar aqui no IFBA mais vezes na semana, você gasta com deslocamento, alimentação. Então, a bolsa é essa ideia de dar essa assistência para esse aluno, né, que está se doando naquele projeto, naquela ação, ele precisa ser assistido também, né, dessa maneira financeira. Então, é um atrativo. O outro atrativo é esse certificado, essa certificação, como você colocou, dessa carga horária. É uma forma da gente atrair também os alunos, porque o aluno precisa cumprir essa carga horária complementar, então ele precisa participar de projeto de pesquisa, ele precisa participar de projeto de extensão. Então, um aluno entrou no IFBA, só vou ficar na sala de aula e cumprindo minhas matérias? Não, você precisa cumprir essa carga horária complementar para você conseguir concluir o seu curso no final. E uma outra ação que o IFBA tem executado é essa curricularização da extensão. Então, a ideia da gente colocar a extensão ainda mais indissociável ao ensino, ainda mais próximo do ensino, é a gente colocar a extensão na grade curricular, na matriz curricular do curso. Não é que a gente vai tirar a disciplina, né, do curso, não é isso. Mas é levar essa extensão para mais próximo ainda do ensino. Então, também vai ser uma forma da gente atrair o aluno, que a gente vai levar isso mais para perto, para a sala de aula, né, para o dia a dia ali do aluno. Então, são algumas estratégias para a gente ter esses alunos nos projetos, nas ações extensionistas. Entendi. Agora, falando também um pouquinho, existe algum programa de intercâmbio que envolveria nessa área de extensão? Então, as ações, né, as iniciativas da gente internacionalizar a extensão, elas partem muito da reitoria. Inclusive, é uma das diretrizes da extensão, a internacionalização da extensão, que é a gente levar nossas experiências ou aprender, né, com
empresas nacionais ou internacionais, ou profissionais também internacional, pesquisadores, enfim. É uma das nossas diretrizes, mas ela acontece muito associada com assessoria de assuntos internacionais. Sim. E aí acaba que a extensão é só um braço disso, mas quem encabeça mesmo essas ações de cunho internacional é essa assessoria de assuntos internacionais. Entendi. Então, na extensão, como é que a gente pode trazer essa ideia de essa troca, esse intercâmbio, né, internacionalização? Então, a gente faz eventos e traz uma pessoa de fora, de outro país, né, ou a gente participa também de eventos internacionais. Então, e eles partem muito da reitoria, esses eventos. Entendi. E sobre recurso, novamente, né, que a gente estava falando, as fontes do recurso, elas vêm de onde, além do campus, para esses projetos de extensão? Tá, então nós temos 3 principais fontes de recursos para as ações extensionistas. A primeira fonte é a nossa fonte primária, que é da reitoria, que é o que vem da PROEX. Então, esses editais de apoio financeiro, de onde que vem esse dinheiro? Vem da PROEX. A segunda fonte é do campus, é do orçamento interno do campus. Como eu falei, existe uma limitação orçamentária, né? Então, não tem o campus fomentar as 9 iniciativas, por exemplo, que nós temos aqui, queremos executar, não tem. Então, a direção geral do nosso campus teve um olhar sempre sensível para a extensão, sempre apoiou a extensão. Então, às vezes a gente bate lá na porta, a gente precisa de recurso. Sim. Nunca foi negado, mas é aquele desafio, é uma limitação desse recurso. Esse recurso só consegue apoiar uma ação dentro do campus, então ainda é muito pouco. Mas é uma outra fonte de recurso. Uma terceira fonte de recurso é através de parcerias com instituições públicas ou privadas. A gente também pode ter esse recurso que vem, por exemplo, de uma instituição privada. Lembrando que qualquer uma das ações que tem esse apoio financeiro faz toda uma prestação de contas. Independente de onde vem esse recurso, de onde seja essa fonte, precisa ter toda uma prestação de contas, que é tudo muito bem documentado e detalhado. Entendi. Agora, um outro desafio que também acredito que aconteça quais são os maiores desafios para você, né, como coordenadora de extensão, na parte de divulgação desse resultado de extensão? Tá. Então, a extensão ela é voltada para a comunidade externa, né? Beneficiar a comunidade externa. Então, quando a gente vê a comunidade externa do nosso campus crescer, se desenvolver, nós estamos colhendo fruto da extensão. Sim. Só que o desafio nessa divulgação, quando a gente pensa em comunidade externa, é muito ampla. Então, o IFBA atende toda a comunidade aqui da cidade de Santo Antônio de Jesus e de cidades circunvizinhas. Então, quando a gente inicia uma ação de extensão para a gente alcançar toda essa comunidade, é muito difícil. É um grande desafio o tamanho, né, dessa comunidade externa. Então, claro que aqui no IFBA a gente tem uma assessoria de comunicação, mas é uma assessoria para divulgar todas as ações do campus. Seria bom a gente ter uma assessoria só para extensão. Sim. Então, só responsável pela divulgação da ação de extensão. Por exemplo, ontem a gente divulgou o resultado de um edital. Hoje a gente já divulgou a abertura de um novo edital. Então, pense, como movimenta, né, a extensão? Então, como é que a gente alcança toda essa população externa? Então, é um desafio. Então, nós usamos os canais de divulgação do IFBA, o site, o Instagram do IFBA, mas ainda a gente sabe que não é suficiente. Então, a gente parte para outras fontes. Então, a gente vai nas rádios locais, a gente utiliza os blogs de notícia também locais, que são grandes parceiros do IFBA. E a gente conta também com o corpo a corpo, né? A nossa comunidade interna, professores, técnicos e alunos estarem divulgando dentro ali da sua rede, dentro do seu bairro, da sua casa, dentro da sua comunidade, né? Mas é um grande desafio alcançar toda essa comunidade externa que o IFBA pode atender e deve atender. Entendi. Ô, professora, uma coisa que eu lembrei também é que, por exemplo, quando a gente faz um projeto de extensão, às vezes a gente faz uma coisa muito específica para um público específico. Há uma possibilidade da gente pegar esse projeto de extensão e transformar, por exemplo, num TCC? Evoluir ele para fazer um TCC? Sim, há essa possibilidade. Então, o aluno às vezes tem essa ideia, leva para o professor, leva para um técnico e coloca para rodar como uma extensão. E ele pode sim transformar isso em um TCC, né? Então, a extensão, ela não anda separada, isolada do ensino e da pesquisa, não. Eles andam juntos, né? Estão associados. Extensão, pesquisa e ensino. Então, você está atuando
numa ação de extensão, mas dentro da ação extensionista você está fazendo pesquisa, você tem o ensino também, então eles andam juntos, então consegue sim, assim como de um projeto de pesquisa você consegue fazer ele gerar um TCC, também de uma ação extensionista, de um projeto de extensão, você também consegue transformar ele em um trabalho de conclusão de curso. Não, isso é incrível. Sim. E assim, mais uma vez, agradecer a senhora, né, por parar esse tempinho aqui e explicar mais sobre o quão importante esses projetos de extensão são, como que a gente pode fazer para, né, trazer e participar de algum projeto. E agora, a senhora tem aí a câmera para dar uma palhinha, né, chamar o pessoal e incentivar as pessoas a participarem desse projeto. Sim, então, primeiro gostaria de agradecer novamente, né, o convite, agradecer essa iniciativa, na verdade, parabenizar pela iniciativa, né, do Sou Passa, do podcast. Então, assim, parabéns mesmo, eu fico muito feliz. Então, isso são ações que vêm fortalecer o nosso instituto, né, vêm fortalecer a nossa extensão, e isso é muito importante. E para a nossa comunidade interna, a comunidade externa, quero dizer que a extensão está de portas abertas para recebê-los, receber as ideias, as propostas, as demandas também. Então, eu estou aqui no campus, na sala de extensão, às quartas, quintas e sextas à tarde. Então, se você precisar entrar em contato comigo, quer conversar sobre a extensão, discutir, quer trazer, né, melhorias, se você tem críticas a fazer, se quer dar um feedback, se você participou de uma ação, ou você foi coordenador, ou é coordenador de uma ação, e você quer trazer, né, alguns feedbacks para a coordenação de extensão, nós estamos de portas abertas, né, vai ser sempre um prazer receber a todos. E é isso, aguardo todos vocês lá na coordenação de extensão. Obrigada. Mas, pessoal, é isso. Muito obrigada também a todos vocês aí que estão assistindo e fica aí atento no Pode Parça.